Boa tarde ou bom dia. Meu nome é Maria Eduarda Oliveira Pimentel e eu sou acadêmica da Universidade Federal de Viçosa e bolsista de iniciação científica pelo CNPq. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Níveis de BDNF em Crianças com Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade, uma revisão sistemática de literatura. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar um pouco o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que aqui eu vou estar chamando por TDAH. Bom, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é usualmente diagnosticado na infância ou na adolescência, mas pode ser diagnosticado na fase adulta também. Ele é caracterizado por dois componentes. Um componente desatento, como a gente pode ver nessa imagem aqui da esquerda, que é aquela criança que tem dificuldade de manter o foco e a concentração quando alguém está explicando alguma coisa, seja a mãe, a professora. E é engraçado, porque essas crianças têm facilidade de manter a concentração em algumas coisas, como jogos de celular e computador. Mas nas atividades escolares, elas têm realmente grande dificuldade. Ou outro componente é o componente hiperativo, que é aquela criança que não para quieta, que está sempre mudando de posição, de brinquedo, e que, tipicamente, quando chega no consultório, já chega subindo na maca, já chega abrindo gaveta, quando a mãe está falando, ela interrompe. Esses dois componentes, eles podem se apresentar individualmente, ou seja, a criança ter só o componente hiperativo ou só o componente desatento, ou eles podem se apresentar de maneira combinada. Com relação à fisiopatologia do TDAH, a gente ainda não sabe ela completa. Nós sabemos que existem fatores genéticos e ambientais que interferem, e um dos fatores que o nosso grupo de pesquisa estuda é o BDNF, que do inglês é Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. Bom, o BDNF é uma neurotrofina que atua na neuroplasticidade e no neurodesenvolvimento. E a gente sabe que ela já está envolvida em alguns outros transtornos mentais, como o autismo e o transtorno bipolar. Então, a gente acredita que ela também tem uma relação com o TDAH. Nós acreditamos que nos pacientes com TDAH, os níveis de BDNF estejam reduzidos quando comparado com crianças saudáveis. E que ao tratá-las com algum estimulante, como metilfenidato, que é a famosa Ritalina, esses níveis de BDNF possam se alterar. Pensando nisso, o nosso grupo de pesquisa, ele resolveu fazer esse protocolo de revisão sistemática, que é o objetivo do nosso trabalho, realizar esse protocolo para investigar a relação entre os níveis de BDNF nessas crianças com TDAH antes e após o uso de estimulantes. Para isso, nós desenvolvemos o protocolo seguindo as orientações do Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis Protocols, PRISMA-P, e definimos que a busca ia ser realizada no PubMed, na Embase, no CAPES, no Lilacs e na Cochrane, além da literatura cinzenta. Como toda revisão sistemática, o processo ele é realizado de forma pareada, ou seja, a busca, seleção e extração ela é feita de forma pareada e individual. 2 pesquisadores fazem e quando há discrepância, alguma discordância, um terceiro pesquisador é convocado para auxiliar no processo. Bom, a nossa estratégia, então, os descritores foram definidos utilizando o DEX e definimos que a busca ia ser realizada em inglês. Para isso, a gente, e baseado na nossa pergunta de pesquisa, nós definimos que íamos conjugar os termos da coluna 1, que são referentes ao TDAH, sinônimos e siglas, com o termo 2, que é o referente ao BDNF, e o termo 3, que é referente aos estimulantes que hoje são utilizados na prática clínica. Então, nós definimos diversas combinações, por exemplo, ADHD and BDNF and methylphenidate, ou ADHD and BDNF and stimulant. Definimos várias estratégias de buscas e jogamos elas nas plataformas. E nesse ponto eu gostaria de fazer só um adendo que como as plataformas elas têm suas peculiaridades, a estratégia de busca não foi a mesma para todas as plataformas. Por exemplo, no Embase eles não aceitam o nome comercial de medicamento. Então nela a gente só usou o nome com a substância. Bom, os critérios de inclusão são estudos com humanos, relacionando os níveis de BDNF no sangue com o uso de estimulantes. E o critério de exclusão são estudos com adultos, animais ou estimulantes ilícitos, como a metanfetamina.
Bom, nós já registramos o protocolo no Próspero e o número de identificação é esse daqui. E quando você vai no site deles, né, do Próspero, e joga o número, vai aparecer assim, o nosso protocolo. Aí vocês conseguem ler tudo lá certinho. Bom, nós já começamos também a revisão de literatura propriamente dita. E atualmente a gente está na fase da extração dos dados. Então hoje eu vou apresentar os dados até a fase atual. Nós encontramos, então, 1.316 artigos no PubMed, nenhum no Lilacs, 77 no CAPS, 116 no Embase e 5 na Cochrane, dando um total de 1.514. Após remoção das 913 duplicatas, restaram 601 artigos, que foram para a leitura, né, dos títulos e dos resumos. Após a leitura dos títulos e resumos, 586 foram descartados por serem irrelevantes ou estudos com animais, né, estudos pré-clínicos. 15 foram selecionados para a leitura completa dos textos e desses, 8 foram excluídos. 3 porque o comparador era errado. Normalmente eles fazem muito estudo com a genética, né, do BDNF, qual alelo é expresso. E no caso do nosso trabalho, a gente queria o BDNF dosado no sangue. 1 foi excluído por ser uma população de adultos. 1 pelos 2 motivos aqui acima. 2 porque era um pôster que originou um artigo e a gente entrou em contato com o autor e ele enviou para a gente, né? E esse artigo já está incluído aqui. E infelizmente, né, a gente não encontrou o artigo online, a gente entrou em contato com a autora, mas ela não respondeu. Então, como a gente definiu no protocolo, nós vamos aguardar 2 meses pela resposta, e senão a gente vai excluir e desconsiderar para a síntese. Então, restaram 7 artigos que estão na fase atual, né, de extração. E esses são os resultados que eu tenho até agora. Bom, o que eu gostaria então de concluir, né, e refletir com vocês hoje? A importância, né, do diagnóstico e do tratamento do TDAH. A gente sabe que essas crianças com componente desatento e ou hiperativo, elas vão ter um grande prejuízo numa fase muito importante da vida, do desenvolvimento escolar. Então, elas vão ter um prejuízo na aprendizagem, mas também no convívio com os familiares, amigos e colegas. E a gente sabe que para melhorar o nosso tratamento, né, a nossa conduta com o TDAH, entender a fisiopatologia é extremamente importante. E, no caso, pensar em marcadores para avaliação laboratorial do TDAH também é super interessante. Eu vou fazer um paralelo assim, com a questão da diabetes. Quando a gente define meta terapêutica para um paciente diabético, a gente costuma usar a hemoglobina glicada, né, ou a glicemia de jejum, e a gente tem os valores de referência certinhos para a gente saber se o que a gente está fazendo atualmente está funcionando ou não, se precisa aumentar, ou se a dose atual está ok. E imagina você poder fazer isso para um tratamento de um TDAH, usar o BDNF como um comparativo para ver o quanto o tratamento está ajudando e se a gente pode aumentar a dose ou se assim já está muito bom. Seria incrível. Então, é claro que eu estou extrapolando um pouco, é uma coisa um pouco distante, mas quem sabe no futuro a gente não tem um marcador para avaliação laboratorial do TDAH e quem sabe esse marcador não seja o BDNF. Um grande problema que a gente encontra, porém, né, é que nos estudos que tem atualmente, o espaço amostral é muito pequeno. Então, são estudos com 25, 30 crianças. E isso, né, ajuda a ressaltar a importância da revisão de literatura, porque a gente sabe que com a revisão sistemática e chegando numa síntese, quem sabe, né, possivelmente também uma meta-análise, a gente consegue agrupar um N amostral, ter um N maior e talvez a conclusão ser um pouco mais generalizada, né? Porque com estudos pequenos a gente não consegue generalizar a conclusão do artigo, né, do estudo. E pensando nisso, eu ressalto também a importância do protocolo para se realizar uma boa revisão sistemática, porque a gente sabe que temos que seguir um passo a passo, temos que ser bem sistemáticos mesmo, né, pelo significado da palavra, para a gente concluir ela e não cometer nenhum erro ou deixar passar alguma informação. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer, né, a quem está me ouvindo. E falar que em breve eu espero estar apresentando os resultados finais da revisão também e que tomara que tenha acrescentado para vocês essas informações. Um abraço, né, e até breve.